Até onde chega o reconhecimento do poder esotérico? Em pleno século XX, o líder de uma revolução marxista parece unir seus discursos políticos com uma das práticas religiosas mais arraigadas na América Latina: a santeria. O regime cubano combateu duramente, em primeiro lugar, a Igreja Católica. Na década de 60, foram expulsos de Cuba 700 sacerdotes católicos acusados de conspiração da direita, conforme a clássica etiqueta. Em seguida, foram fechadas as lojas maçônicas. O que, no entanto, continuou em pé foram as sociedades ou grupos de santeria. Podem o marxismo e a bruxaria conviver em uma mesma pessoa? A santeria foi originada na África e, para o regime cubano, é uma expressão autóctone, já que a burguesia europeia produziu essas correntes espiritualistas que em Cuba se chamam diversionistas. Em Cuba, criaram o termo diversionismo ideológico. E, ao contrário, a santeria é considerada uma manifestação não da burguesia, mas do povo humilde, dos excluídos. É como a religião dos escravos e, portanto, na visão marxista, é totalmente protegida. Cada comunidade negra, cada comunidade de escravos tratou de se manter e tratou os congoleses e os senegaleses. Cada um manteve suas práticas como pôde e tratou de manter-se mesmo vivendo e trabalhando como escravos nas casas coloniais. Mesmo assim, muitos mantinham suas práticas no famoso segundo pátio, na Casa dos Fundos. Aí se observa muito bem essa ideia de que, sem importar a parte ideológica, se você é marxista, leninista, ou se é cristão, católico, etc., e faz parte essa crença de uma necessidade de seguridade e confiança. Mas exatamente um exercício de consulta por parte de Fidel aos babalaôs não tem registro fotográfico. No entanto, há livros que falam disso e há uma espécie de opinião pública na qual se afirma que o regime cubano não dá um passo sem se consultar com os santeiros. Em 1979, Daniel Ortega ganhou fama internacional como novo líder socialista latino-americano. Vestido de verde-oliva, rodeado pelo povo, artistas e poetas, suas primeiras medidas o identificaram diretamente com outro líder revolucionário, Fidel Castro. Está casado com Rosário Murillo, que em sua juventude denunciava a ditadura desde o poder da literatura. Sua militância a levou à clandestinidade, utilizando pseudônimos como Gabriela, Carolina ou Berenice Valdemar. Na realidade, o caso de Ortega e da que conhecemos como a bruxa Chayo não é mais que uma representação a mais da ligação do poder com os fenômenos que consideramos paranormais. Sobre a figura da primeira-dama da Nicarágua, recairia a acusação de ter trocado a integridade de sua filha pelo domínio que ostenta sobre Ortega, seu partido e o governo. Em 1979, Daniel Ortega e Rosário Murillo chegaram ao poder na Nicarágua e dizem que nenhuma de suas decisões são tomadas a esmo. Manágua, Nicarágua. A mulher do líder sandinista Daniel Ortega nunca ocultou sua impressionante amplitude espiritual. Rosário é uma pessoa politicamente muito poderosa, intelectualmente muito informada. É uma mulher com certas características até de delicadeza intelectual. Dizem que ela é o poder por trás do trono de Daniel Ortega. E sendo o poder por trás do trono nessa ideia da bruxa como a manipuladora, a executora, a que controla os fios do poder, se autodenomina bruxa. 30 anos depois, o casal Ortega-Murillo parece ter conseguido perpetuar-se no poder. Uma coisa certamente inexplicável, com a crise econômica e a furiosa crítica opositora, que chamou seu governo diretamente de o Reino de Merlin. E muito se comentou na Nicarágua sobre o caso de Daniel Ortega. E Ernesto Cardenal reconhece que ele tem um problema de lúpus.
E muitas atividades Daniel Ortega precisa realizar à noite. Para tudo o que ela vai fazer, ela se consulta com os bruxos. Quer dizer, nada é deixado ao azar. Inclusive as flores presidenciais que ela utiliza ou que são usadas nos discursos previamente já passaram pelas mãos dos bruxos. A lenda negra do casal presidencial se apoia em fortes indícios. No entanto, Ortega ganhou cada eleição de maneira indiscutível e continua tendo o apoio das bases populares. Um espectro social que se caracteriza por sua intensa religiosidade. Portanto, eu diria que combina com o arquétipo perfeito da construção da imagem da bruxa. Uma mulher que tem o poder, que está perto do poder, que vive com o poder, que influencia esse poder e que, além disso, tem informação e conhecimento que pode distribuir e usar segundo sua conveniência. Porque, apesar de tudo, os poderosos se rendem diante do poder de seus bruxos. Em primeiro lugar, o medo. O medo de tratar de enfrentar o mundo. Segundo, de solucionar um problema. Ou terceiro, de tratar de se orientar no mundo de alguma maneira, o que faz a magia, a feitiçaria. Tudo isso que se engloba na bruxaria é ter um poder e é ter um controle. Todos nós, em algum momento, já ouvimos falar de algo, ou de alguém, ou de alguma história, ou de algum antecedente, ou de algum ritual para sanar, para curar, para pedir. Trata-se de sentimentos tão humanos como o medo e a insegurança? Ou é a ambição desmesurada por tomar posse daquilo que o outro possui? O poderoso pode pedir tudo o que quiser, mas na realidade, o verdadeiro poder quem tem é o bruxo. Isso é o que a maioria das pessoas não entende. Quem governa realmente a América Latina? Olha, eu não sei se existem ou não as bruxas e os bruxos, mas que existe alguma coisa, existe.